Em razão das medidas provisórias editadas que dizem respeito às relações de trabalho, MP 927 e MP 936, a VG elaborou vários e-books, news, artigos e vídeos, os quais sugiram a leitura e visualização de todos, pois contemplam temas importantes como, por exemplo, adiantamento das férias coletivas e individuais, home office, redução de jornada proporcional à redução de salário, suspensão do contrato de trabalho, pagamento de um benefício do governo ao trabalhador, garantia provisória do emprego e outros. No vídeo de hoje, trataremos especificamente o projeto de lei de conversão de número 15, que tem como escopo a MP 936, aprovado na Câmara dos Deputados no dia 29 de maio do corrente ano, que foi submetida ao Senado Federal e posteriormente será sancionado pelo Presidente da República. Meu nome é Júlia Belisário, eu sou advogada da empresa Verde Gaia e espero contribuir com a temática jurídica de hoje. Bom, o projeto de lei de conversão de número 15 sugere algumas modificações no texto principal da MP em questão, como, por exemplo, divulgação semanal pelo Ministério da Economia dos acordos firmados, número de empregados e empregadores beneficiados, números de demissões e admissões mensais no país, cuja previsão está disposta no parágrafo único do artigo 4º. Possibilidade do Poder Executivo prorrogar o prazo máximo de redução proporcional de jornada do trabalho e de salário. Possibilidade de redução de jornada proporcional ao salário de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, afastando qualquer discussão em sentido contrário. A mesma regra ora mencionada se aplica também nos casos de suspensão do contrato de trabalho, podendo assim ocorrer de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho. Incentivo ao pagamento de ajuda compensatória mensal por parte do empregador, nos termos do artigo 9º, inciso 6 e alíneas B, C e D. Ampliação da exigência de negociação coletiva, muito embora continue vigendo a negociação individual. Válido ainda ressaltar que as cláusulas das convenções coletivas ou dos acordos coletivos de trabalho vencidos ou vincendos, com exceção daquelas que tratam sobre reajuste salarial e sua repercussão dentro do escopo econômico, permanecem integrando os contratos individuais de trabalho enquanto perdurar o estado de calamidade pública, podendo ser modificadas ou excluídas exclusivamente por negociação coletiva. Lembrando que, como dito no início do vídeo, as alterações sugeridas pela Câmara dos Deputados do projeto de lei de conversão de número 15 dependem de aprovação do Senado Federal com posterior sanção do Presidente da República e estão limitadas, é claro, aos acordos feitos a partir de então. Logo, nos demais casos, será aplicado o texto original da MP 936. Caso contrário, a insegurança jurídica seria instaurada. O projeto de lei de conversão prevê ainda novos parâmetros de valores de salários, ou seja, o texto originário previa a possibilidade de elaboração de acordos individuais ou negociação coletiva para aqueles que recebiam um salário igual ou inferior a R$ 3.135. A Câmara dos Deputados reduziu tal valor para 2 salários mínimos, passando para R$ 2.090, na hipótese em que o empregador tenha oferido receita bruta superior a R$ 4.800.000 e o mesmo valor de R$ 3.135 para os casos em que o empregador tenha recebido receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000. Disposições específicas aos empregados que se encontram em pleno gozo do benefício de aposentadoria. Isto porque a implementação das medidas do benefício somente será admitida quando houver o pagamento pelo empregador de ajuda compensatória mensal, ou seja, aquele valor mínimo deve ser equivalente ao do benefício emergencial que recebia caso não fosse aposentado. Mas naqueles casos em que a empresa tem um faturamento anual superior a R$ 4.800.000, o total pago a título de ajuda compensatória mensal deverá ser, no mínimo, igual à soma de 30% do valor do salário com o valor mínimo previsto acima. Também temos que dizer sobre a possibilidade do empregado intermitente fazer o recolhimento previdenciário respectivo na qualidade de segurado facultativo até o 15º dia do mês de competência. É importante ressaltar que nos casos do recolhimento facultativo, a alíquota que antes era de 20%, passou a ser de forma progressiva e por faixa salarial nos termos do artigo 20 da MP em questão. Válido ainda pontuar as alterações no que toca às disposições especiais para as empregadas gestantes.
Ainda também temos que ressaltar a possibilidade do empregador e empregado, em comum acordo, optar pelo cancelamento de aviso prévio em curso para efeito de adotar as medidas previstas no Programa Emergencial do Emprego e da Renda. A Câmara dos Deputados aprovou também a garantia no emprego à pessoa com deficiência durante o estado de calamidade pública, ou seja, é vedada sua dispensa sem justa causa por parte do empregador. Vamos também ressaltar o recebimento de seguro-desemprego especial, ou seja, em caso de dispensa sem justa causa que ocorra durante o estado de calamidade pública, o empregado que não preencher os requisitos para percepção do seguro-desemprego terá direito ao benefício emergencial no valor de R$ 600 por um período de 3 meses, com exceção de um trabalhador intermitente, nos termos do disposto no artigo 28 da MP 936. Benefício emergencial aos trabalhadores que tenham direito à última parcela do seguro-desemprego em março ou abril de 2020. Logo, nos casos de dispensas que tenham conferido ao trabalhador o direito à percepção do seguro-desemprego, cuja última parcela tenha recaído nos meses de março ou abril de 2020, terá direito ao recebimento do benefício emergencial no valor de R$ 600 mensais pelo período de 3 meses, a contar da competência do recebimento da última parcela. Não aplicação do fato do príncipe previsto no artigo 486 da CLT, na hipótese de paralisação ou suspensão das atividades empresariais determinada pelo poder público para o enfrentamento da pandemia nos termos do artigo 30. Essa previsão ganhou grande relevância na medida em que empresas começaram a demitir seus empregados e estavam mandando a conta para o Estado e para o município sob o fundamento de que a dispensa dos funcionários se deu em razão do lockdown. A exemplo disso, temos o caso de uma rede famosa de churrascaria que realizou a demissão de 436 funcionários e optou por transferir aos entes públicos a responsabilidade pelo pagamento das indenizações. Dada a grande repercussão jurídica e também, é claro, para o próprio nome da empresa, esta reconsiderou seu posicionamento sob o fundamento de que o impacto financeiro para os seus funcionários dispensados e para os membros de sua família seriam elevados. Por fim, as alterações aprovadas pela Câmara dos Deputados trouxeram reflexos e mudanças diretas na consolidação das leis do trabalho, no que diz respeito ao fornecimento de alimentação sem natureza salarial. A nova forma de atualização do depósito recursal com a possibilidade de substituição por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. A alteração na forma de atualização dos créditos trabalhistas, na medida em que antes de ajuizada a ação até a data da condenação, os débitos serão atualizados com o uso do mesmo índice que remunera as cadernetas de poupança. Atualmente, esse percentual é de 2,7% ao ano. Já após a condenação judicial, o crédito reconhecido mediante sentença passa a ser atualizado também pela variação do IPCA, além dos juros que remunera a caderneta de poupança. Também houve uma mudança na jornada do bancário, já que as regras especiais relativas à jornada de trabalho não seriam aplicadas aos bancários que recebessem gratificação de função igual ou superior a 40% do salário do cargo efetivo e não somente para os detentores de cargo de direção e gerência. Houve também uma mudança no que toca à participação dos lucros. Algumas dessas alterações, que nada têm a ver com o combate da Covid-19 e por isso não me debruçarei sobre o tema, constavam da MP 905, a qual instituiu o Contrato Verde e Amarelo, também conhecido como Mini Reforma Trabalhista, e que posteriormente foi revogado pela MP 955 de 2020. É fato que, embora a redação dos novos dispositivos não chegue a ser idêntica, é bastante parecida aos do que constam na MP 905. Bom, agora o que nos resta é aguardar a manifestação do Senado Federal e posteriormente a sanção do Presidente da República. Eu vou ficando por aqui, não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Um abraço e até logo!